Bom dia, meus queridos de Elisa, tudo bem? Bom dia 101, bom dia 102, bom dia 103 e bom dia 104. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de geografia? A gente vai encerrar hoje a nossa apostila número 1. Nós estamos no último módulo. Quem quiser me acompanhar, pode ir direto na página 445. Ó, entrar nessa última parte aqui, ó, a geografia da produção de energia, tá? E aí, a nossa apostila começa esse módulo falando que há muito tempo que o ser humano usa a fonte de energia, que ele necessita da fonte de energia, né? A gente teve, é claro, todo um empenho maior depois das grandes revoluções industriais, mas desde sempre o uso da energia foi importante para a sociedade humana, né? Desde quando a gente usava, por exemplo, o vento para empurrar as embarcações, as velas, o barco à vela, né? Então, a gente usa toda a parte de, por exemplo, dos moinhos de vento, para girar aqueles grandes moinhos. Na Holanda até hoje ainda usa, mais decorativo, mais turístico, mas também como fonte de energia. Porém, a partir da primeira Revolução Industrial, nós começamos a usar efetivamente o carvão, e na segunda Revolução Industrial, a gente começou a usar efetivamente o petróleo. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de energia e sobre seus diversos usos. O petróleo hoje é a fonte de energia mais utilizada. Na página 447, nós temos lá uma tabela que mostra quem são os maiores exportadores e importadores do mundo. Dá uma olhadinha na tabela na página 447. A primeira coluna são os principais exportadores, onde estão as maiores reservas de petróleo do mundo. E a segunda coluninha tem os maiores importadores, quem é que compra mais o petróleo. Se vocês observarem ali, os Estados Unidos encabeça, né, essa tabela dos que mais consomem. Não é que os Estados Unidos não tenha petróleo, ele tem, mas ele não produz o suficiente para o seu uso, então ele compra petróleo de outros países também, certo? Na sequência, a gente vai começar a falar efetivamente dos tipos de fonte de energia. Nós vamos falar das tradicionais, e aí as tradicionais entram os combustíveis fósseis e a força da água, são as mais tradicionais. E nós vamos falar também das energias alternativas, tá? Então, quem quiser acompanhar lá na 448, fala então um pouquinho sobre as tradicionais, lembrando que ela recebe esse nome por causa da capacidade de produção e constância de consumo, e a gente há muito tempo já faz uso dela. As principais, então, como eu tinha dito para vocês, combustíveis fósseis e a força da água. Começando a falar, então, um pouquinho sobre os combustíveis fósseis. Dá uma olhadinha lá no nosso slide. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ampliar em tela grande, que é mais legal, né? Então, aqui, ó. O nosso primeiro slide fala sobre os combustíveis fósseis. São formados por meio de processos naturais, com a decomposição de organismos mortos, organismos vivos mortos, soterrados. Os combustíveis fósseis, eles contêm grande quantidade de carbono, e esse carbono é o que alimenta a combustão durante a queima do combustível. São usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural, o petróleo. Na nossa apostila não traz, mas existem outros, como o xisto, por exemplo, é outro combustível fóssil também, tá? Primeiro, o carvão. Quem quiser me acompanhar, tá lá na página 449. O carvão, a formação dele, ela é datada de 359 a 299 milhões de anos atrás. Ele é formado pela compactação de troncos, raízes, galhos, folhas, soterrados junto com sedimentos, junto com grãozinhos de rocha, em grandes pântanos. Esse material compactado, esse material de origem vegetal, compactada junto com sedimentos, deu origem a essa rocha sedimentar chamada carvão. Se vocês observarem na página 449, tem ali 3 tipos de carvão: a turfa, o lignito e o antracito. Os tipos de carvão vão depender principalmente, ali traz a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Depende justamente do quanto ele foi compactado, porque quanto maior o tempo de compactação,
menos oxigênio, menos capacidade de queima, tá? Então, dependendo do estágio de formação, dá uma olhadinha na página 449, inclusive tem uma tabelinha ali, ó, estágios de carbonização, é o estágio, então, que esse material levou para existir, né? Aí nós temos ali a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio. Se vocês observarem no quadrinho rosa que tem na página 49, explica exatamente como é que funciona a formação, quais são os tipos, qual é o teor de oxigênio, qual é a quantidade, a capacidade de queima que eles têm, tá? Pessoal, não pode confundir carvão mineral com carvão vegetal. O carvão vegetal é, por exemplo, se eu queimar uma árvore agora, se eu queimar um pedaço de pau, uma madeira, vira carvão vegetal, certo? O carvão mineral é esse material de origem vegetal que foi compactado há milhões de anos, tá? No Brasil, nós temos algumas áreas com carvão, principalmente na região sul. Aqui em Santa Catarina, na região sul, nós temos. Só que vamos combinar assim, ó, vamos falar bem sério. O nosso carvão aqui, ele não é de melhor qualidade, tá? Inclusive, a gente mistura um pouquinho de carvão importado com o nosso carvão para dar um pouquinho mais de capacidade de queima. Seguindo lá, pessoas, nós temos ali o petróleo e o gás natural. Geralmente são encontrados juntos, tá? O petróleo e o gás natural. Eles se formam com uma formação semelhante à do carvão, porém, o acúmulo de matéria orgânica, que vai dar origem ao petróleo, que deu origem ao petróleo, que deu origem ao gás natural, eles foram acumulados no fundo dos oceanos, soterrados entre 250 a 70 milhões de anos atrás, no fundo do oceano, tá? O nosso uso maior do petróleo vem do século XIX para cá, a partir da segunda Revolução Industrial, que aí a gente começou a usar motores movidos a combustão. O gás natural é um pouquinho mais recente o nosso uso, né, em grande escala, certo? Inclusive, na página 452, nós temos ali, ó, gás natural, que é o gás que justamente é extraído na natureza, canalizado e levado até os reservatórios petrolíferos. O gás canalizado, que é um gás, ele é, na verdade, um gás como se fosse do petróleo, você retira a nafta, da nafta você faz o gás canalizado. O GLP é o gás que a gente usa na cozinha, ele é oriundo ele vem de um refino do próprio gás natural. E ainda o GNV, que é o combustível usado nos carros a gás, também é uma transformação do gás natural, certo? A gente observou nos últimos tempos, e até vou voltar aqui, deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui, vou ficar em tela grande um pouquinho. A gente tem observado nos últimos tempos que o petróleo, o preço do barril do petróleo agora deu uma despencada, né? Porque, na verdade, o consumo do petróleo nos automóveis, nas indústrias, né, tá parado. Nós estamos em tempo de quarentena, nós estamos num período de confinamento, por isso nós não estamos consumindo. Resultado, a gente continua retirando da natureza o combustível, nós estamos com os reservatórios de petróleo cheios e nós não estamos gastando. Com isso, como a gente tem uma oferta muito grande, o preço do petróleo despencou, certo? Inclusive, o valor dele está negativo, está abaixo de $0. Como é que pode isso? É porque agora, para você ter petróleo, está custando para você armazenar. Então, você não está lucrando com ele, você está tendo gasto para ficar armazenado. Existem diversos navios petroleiros carregados, paradinho no mar, com petróleo, servindo de armazenamento, para vocês terem ideia. Então, infelizmente, né, a indústria petrolífera está sofrendo também com o confinamento, certo? Na página 453, traz ali algumas das maiores empresas petrolíferas que a gente já ouviu, né, contadas as 7 irmãs, são as gigantes do petróleo, e toda a história de como é que funciona a extração, quem foram os maiores produtores. E aí eu queria falar para vocês, na página 454, nós temos ali, ó, a OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então só faz parte dessa organização os países que vendem petróleo, tá? E aí nós temos ali na página 454, no cantinho, aqui, ó, nesse cantinho aqui, você consegue ver? Vou trazer bem pertinho de vocês aqui, ó. Nesse cantinho aqui, tá mostrando
quando é que esses países ingressaram na organização dos países exportadores de petróleo, certo? E ele tem um mapinha também que está mostrando os países que fazem parte dessa organização. São os que controlam o preço, são os que administram a retirada de petróleo, certo? São os que conversam sobre a extração do petróleo. Vamos seguir um pouquinho? Deixa eu pegar, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês os slides. A próxima energia que a gente vai falar agora é energia nuclear. Cheia de dilemas, energia nuclear, né? Pois é. A energia nuclear, ela é usada por diversos países, principalmente países que não têm o privilégio do Brasil, por exemplo, porque o Brasil a gente usa muito energia hidrelétrica, mas a gente tem bastante rios, nós temos rios de planalto com energia, mas na verdade nós temos países como o Japão, que são países pequenos, que a única alternativa que eles têm é a energia nuclear, porque o petróleo sairia muito caro para manter a energia deles. Então, eles usam o petróleo como combustível para automóveis, mas para gerar energia elétrica sairia muito caro. Então, eles usam energia nuclear. A energia nuclear, aqui no nosso slide, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, mudou um pouquinho a minha ordem. Deixa eu ver se eu mudei a ordem de vocês. Pessoal, esquece, deixa energia nuclear, daqui a pouquinho a gente já entra nela, tá? Vamos falar um pouquinho de energia hidrelétrica. Lembra que as fontes tradicionais são o combustível fóssil e a energia por força da água? Então aí, ó, energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica teve um grande salto no uso, principalmente em 1970, que teve um grande aumento do preço do barril do petróleo, aí o pessoal investiu muito mais em usinas. É uma tecnologia cara para poder montar uma usina hidrelétrica, porém, os países que têm esse potencial, que têm diversos rios, que têm rios de planalto, que são rios com mais energias, é uma produção que ela rende bastante, ela fornece bastante energia e causa poucos impactos ao meio ambiente. Não é zero de impacto, já que a gente tem que alagar uma área gigantesca para servir de reservatório, e nessa área gigantesca você tem que retirar população ribeirinha, indígenas, a vegetação, os animais, então causa um certo impacto, inclusive no fluxo do rio, porque quem está abaixo da usina vai sentir uma escassez de água em épocas de seca, os caras da usina vão segurar a água para as máquinas. E também causa problemas para a subida de peixes em desova. Então, são alguns contratempos das usinas hidrelétricas. Mas a vantagem, não existe queima de material, não existe poluição atmosférica, tá? Agora sim, energia nuclear, quem quiser me acompanhar, lá na página 457. A energia nuclear, ela ocorre por uma reação nuclear, uma reação química, chamada de fissão. A fissão, então, ela é controlada de substâncias radiativas. Na fissão dos átomos, você tem uma liberação grande de energia. Essa liberação de energia, olha, faltou um P, tá? Para aquecer. Ela é usada para aquecer a água. Essa água evapora, estão vendo ali as turbininhas ali, o vapor saindo? Aquilo ali é só vapor d'água, tá, gente? Esse vapor d'água, antes de sair por essas chaminés ali, ó, é só vapor d'água aquilo ali. Antes de sair por aquela chaminé, né, aquele cano ali, ela movimenta as turbinas nucleares gerando energia elétrica. Então, assim, ó, não existe transmissão de radioatividade. A radioatividade, ela é controlada, o material utilizado, ele fica confinado num espaço seguro, e ele, durante o processo, ele aquece a água evapora, movimenta a turbina, certo? É uma energia limpa, causa uma quantidade muito pequena de resíduo. Qual que é o problema? É que quando ocorrem acidentes, o reflexo é gigantesco, como a gente já ouviu falar de Chernobyl, por exemplo, Fukushima, no Japão, que foi atingida por um tsunami, por exemplo, e outros mais, né? Então, se tudo correr bem, é uma energia limpa. E vocês querem saber de uma coisa? A gente fez uma live esses dias, eu e o Márcio Rosseto, de física, a gente falou um pouquinho sobre energia nuclear. Só para vocês terem ideia, o tamanho de uma bala, se você tiver uma bala de urânio, a energia que ele produz é igual a de 20 caminhões de combustível, de óleo diesel, por exemplo. 20 caminhões, cada um tem 1.000 litros, por aí você tira ideias de quanto que uma moedinha de urânio pode produzir energia. Então, ela é muito rentável.
Você usa pouco combustível, pouco urânio, e você tem uma grande produção de energia. Qual é o problema? É que se ocorrer qualquer acidente, os efeitos são drásticos, né? Na página 457 tem ali, ó, os maiores produtores mundiais de energia nuclear, então os maiores produtores, quem mais realmente usa essa energia nuclear, e vocês podem ver que quem encabeça a fila novamente, Estados Unidos, França e Japão, estão lá no topo dos grandes produtores de energia nuclear. Vou dar um pouquinho agora as fontes alternativas. Quem são elas? As fontes alternativas, pessoas, lá na página 458, elas são fontes desenvolvidas depois da década de 1970, elas possuem grande potencial. A energia solar, energia eólica, ainda é uma energia cara, mas que vem se transformando em energia mais acessível. A geotérmica, a gente vai ver que depende do lugar onde você está, a maré motriz também. E a de biocombustível, um grande exemplo que o Brasil usa, por exemplo, é o etanol, a queima do álcool produzido de cana-de-açúcar, certo? Então, ali, ó, o biocombustível, ele tem origem biológica não fóssil, não é material fóssil, é a planta que foi plantada agora, como a cana-de-açúcar, a beterraba, o milho, o trigo, a batata, o girassol. Então, você queima a planta, a palha da planta, o óleo da planta, e a partir daqui você produz energia. Então, esse é o biocombustível. Você queima a biomassa pode ser cana-de-açúcar, pode ser beterraba, e a partir dessa queima você produz, então, o biocombustível, né? Nós temos a energia eólica, lá na página 459. A energia eólica, olha só esses cataventos gigantes. Essas pás, para vocês terem ideia, o transporte de uma pá dessa é feito através de um Scania. No Brasil, a gente tem uma fábrica na região do Rio Grande do Sul, e algumas vêm da Argentina também e tal. E para transportar, uma pá dessa ocupa um Scania, só para vocês terem ideia do tamanho que é um catavento gigante desse, tá? Na verdade, a máquina dele é chamada de aerogerador e ele transforma a energia cinética do movimento do vento em energia elétrica. Tem alguns contratempos com o meio ambiente? Tem, porque essas hélices elas ficam no meio do caminho e às vezes animais como pássaros e morcegos acabam se esbarrando nela, então causa danos ao meio ambiente, sim. E a energia eólica, ela é transmitida por redes de transmissão. Então, os fios que vão seguir dali até as casas acabam tendo que abrir espaço no caminho para poder chegar até essas casas, né? A transmissão é feita por torres por fiação. E aí tem que abrir espaço para ter os postes. A energia solar é a energia que a gente retira do sol, então a partir de energia fotovoltaica ou de aquecimento, ou a gente usa o sol, a energia solar para aquecer a água, ou através dessas placas aqui, ó, a gente produz a energia de iluminação do sol em energia elétrica, certo? A energia solar, ela também é uma energia considerada muito limpa. Porém, em casas não tem grandes danos ao meio ambiente, mas quando se faz uma usina que pode ter pátios com milhares de painéis como esse, se tiver pássaros no caminho que eles são atraídos pela luminosidade, acabam morrendo também pelo calor, tá? Então, apesar de ter danos bem baixíssimos, mas pode acontecer, tá? Mas é uma tecnologia considerada muito limpa, uma energia considerada com poucos impactos ao ambiente. Depende do quê? De uma região que receba bastante luminosidade, né? Assim como a gente estava falando de energia eólica, ela precisa ser instalada numa região que tenha um vento com constância, não pode ser rajadas de vento, é um vento constante, certo? Aqui nós temos duas energias para encerrar, dá uma olhadinha lá na página 4, deixa eu ver aqui, 460. Esses dois tipos de energia dependem muito do lugar onde elas são instaladas. A primeira, a geotérmica. Na apostila de vocês tem uma imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para olhar para vocês. Peraí. Aqui. Aqui. Ó, essa imagem aqui, ó. O calor, as rochas quentes aquecidas pela proximidade do magma, aquece a água que se infiltrou aqui, e esse vapor é canalizado, e a partir daqui de uma usina, então a água da chuva se infiltra. Essa água infiltrada está próximo de rochas que são aquecidas pelo magma. Essa água acaba
sendo evaporada pelo calor aqui, assim, dessa rocha quente, pelos dutos, pelos canos, e aí uma usina transforma esse movimento do vapor subindo, gira a turbina, e aí a gente tem energia elétrica produzida. Tem que ser em áreas onde o magma está próximo da superfície, tá? Então, por exemplo, Islândia, que é uma área onde a placa está se separando, o magma chega muito próximo, aí você pode ter energia geotérmica. Não é uma tecnologia barata, mas em lugares distantes, quando você tem essa opção, é uma das poucas oportunidades, tá? Uma outra fonte de energia, deixa eu voltar lá, a maremotriz. A maremotriz, ela usa energia das ondas do mar. Deixa eu pegar aqui. A energia do mar. No Brasil, nós temos um protótipo, tá? A gente não tem, é uma usina lá no Ceará. Então, aqui, esses braços aqui, eles flutuam, eles sobem e descem de acordo com o movimento das ondas. O movimento deles movimenta a engrenagem aqui dentro, e essa movimentação é transformada em energia elétrica. Certo, pessoas? Esse é um dos tipos de maremotriz, tá? Pessoal, deixa eu voltar para dar um oi para vocês aqui, falar em tela grande. Peraí. Pessoal, olha só. Nós temos exercício na página 463 até a página... Deixa eu só não me perder aqui para dar certeza para vocês. Até a página 471. E aí a gente encerra a nossa apostila número 1. Lembrando que aí na semana que vem a gente tira as dúvidas e a gente tira a dúvida e a gente tem a nossa provinha também. Combinado? A nossa atividade avaliativa, né? Pessoas, um beijo gigante. Estou com muita saudade de ver vocês ao vivo. Espero que esse negócio não demore. Saudade, né? Tchau, tchau.